Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma live que hoje eu não farei sozinho, estarei muito bem acompanhado e vamos falar de um tema que com certeza interessa muito a você e você também, que é a autossabotagem. Quantas vezes você já se sabotou na vida? Você nunca percebeu que você faz isso? Não, parece que tudo está indo bem, de repente você vai, faz uma dinâmica, eu ia falar uma palavra esquisita, pi, e aí, de repente, tudo vai por água abaixo. O que será que acontece? O que tem por trás de tudo isso? Qual o nível de consciência que você tem sobre esse tipo de problema? Bom, primeiro, deixa eu ver se as coisas estão funcionando bem aqui. Bom, o Instagram está tudo funcionando aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ah, a convidada já está chegando aqui, já pediu a solicitação aqui no Instagram. Deixa eu ver se aqui no YouTube, no Face, as coisas estão funcionando bem. Vamos lá. A Jaqueline Antunes foi a primeira que apareceu aqui. A Cris Massaio aqui também. Uma ótima live aqui, enriquecedora. A Adelaide Pletz Basso também está aqui. A Polha, a Fabiola, Ana Coutinho, a Rosinete, Sueli Lima. Muita gente aqui chegando para essa live. Eu já vou chamar aqui a nossa convidada, que vocês com certeza vão adorar. Eu vou colocar aqui no Instagram aqui, e colocar aqui no Face e no YouTube. Deixa eu esperar primeiro, quer ver? Vou esperar você chegar aqui no Instagram. Atenção, atenção, cadê você aqui no Instagram? Aí sim, agora sim. Deixa eu abaixar o som aqui o máximo possível. Alô? Oi? Oi, aí ou aqui? Eu vou dar um jeito no meu. E aí? Não sei, Melhorou? vamos ver. Tem Alô? eco aí? Alô? Oi? Deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez Melhorou? seja. Deixa eu ver, abaixei tudo aqui. Deixa eu ver se está tudo baixado. Não, aqui não. Pronto. Alô? Oi, doutor Fernando, tudo bem? Tem que abaixar todo o som do seu celular. Todo ele. Ainda tá dando eco. Eu vou fazer uma outra coisa aqui também no meu. Abaixei. Ainda tá? Tá com eco ainda. Para variar, né? Essas coisas aqui. Alô? Oi. Alô? Deixa eu mudar Ainda um tem pouquinho. eco ainda. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Alô? Oi. Alô? Boa tarde. Deixa eu aqui escrever. A gente apanha mais com essa parte E tecnológica, agora? nos locais. Ficou melhor? Peraí que eu vou dar um jeito no meu aqui, fazer de tudo para. Alô? Fale alguma coisa aí, Cláudia. Peraí. Boa tarde. Vamos a mais uma live. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Vou fazer de tudo para tirar no meu, aqui para esse. De repente. Eu tô com o... No YouTube tá tudo certo? Tá saindo bem o som? Eu tirei. E agora? Tirei o som. Mas acho que eu não consigo tirar tudo.
E assim, aí fica sem meu som, né? Tá ouvindo, doutor Fernando? Tá ouvindo? Oi? Não tá ouvindo? Então não tá dando eco mais. Oi? Estão me ouvindo? Ouve agora? Muito chiado. Microfonia. Melhorou? Melhorou ou não? A tela do Fernando está travando, com eco. E a imagem ruim. Deixa eu ver o que a Poli está dizendo aqui. Ah, o Fernando não está com áudio no YouTube. Tá. O seu E agora? áudio. Agora sim, agora eu te ouço muito bem. Agora sim, eu estava com o microfone desligado. Esse jeito não dava mesmo. Tá tudo certo. Ok. Eu estou achando estranho porque no Instagram não está entrando mais nenhum comentário. Não, eles estão dizendo aqui, ó, que o eco e imagem do Fernando estava ruim, mas já melhorou. Agora aqui para mim melhorou bastante. Não sei para as outras pessoas. Vamos lá, esperando aí. Surgiu um coração aqui, um monte de corações, mas eu estou querendo ver se está tudo ok. Bom, enquanto isso, pessoal do Instagram, só me dá um retorno mais recente aí. Se a imagem e som está ok, para ver se essa dinâmica aqui já melhorou. Mas eu escuto um eco bem no fundo. Tem. Ainda tem. Ele está vindo daqui. Aí a Paula entrou aqui agora, ela disse que está sem eco. Tá ótimo. Ana Cláudia com muito eco. É. Eu tô com eco? A Poli está dizendo que está sem eco, outros dizem que está com eco. Fica difícil, né? Agora tá ok. Muito eco, mas dá para entender. Agora está ok. Estou com duas informações aqui. Falando em autossabotagem, nós estamos aqui fazendo uma sabotagem, né? Porque não é possível. A sua imagem está fora de foco agora. Está fora de foco agora aqui. Aí, voltou. É porque eu me mexi. Então, vamos lá. Está vindo um eco de você aí, para estranho. Reinicia a live, agora deu certo. Bom, vamos lá. Vou ficar mais longe aqui um pouquinho. Pessoal do Instagram, se estiver com muito eco, então vou pedir para vocês migrarem para o YouTube, para o Facebook, que nós estamos lá também, tá? Mas está dando eco, está vindo daqui, não é nem no YouTube. Tá dando. Voltou o eco, tá dizendo ali. Não, que estranho. Mas o eco está vindo daqui, não é do YouTube, não. Bom, Ana, bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar. Doutor Fernando, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Vai lá, de onde você surgiu? Quem é você? O que você está fazendo aqui, Ana?
Eu vinha de um emaranhado imenso, de uma dificuldade imensa na minha vida, até que encontrei o senhor, né? Você se auto-sabotava bastante? Muito, muito, muito. Nos relacionamentos, na profissão, na vida pessoal, em tudo. Ganhar dinheiro, ganhava e perdia, tudo acontecia. Então, mas foi interessante, foi você que sugeriu esse tema, né? Foi exatamente. Eu adorei essa sugestão, né? E aí falei, bom, então isso aí tem tudo a ver com você, é isso? É uma autobiografia? Uma autobiografia, doutor Fernando. E aí a gente aproveita, né, para surfar e ter um pouco mais de melhoras, né? Porque estar junto do mestre é sempre aproveitar para ter mais conhecimento e compreender, né, um pouco dessas dinâmicas que nós vivemos sem que percebamos. E dentro desses emaranhados todos, a vida me levou até o Senhor. E tendo chegado no Consciência Sistêmica, né, isso no ano de 2017, e tendo participado de todas as formações que o senhor deu até então, no presencial e também no online, foi o que me fez entender essas autossabotagens e estar aqui hoje falando sobre elas, né, para ajudar pessoas a saírem desses emaranhados, não é, doutor Fernando? Porque o que acontece com o ser humano? Ele está vindo, caminhando, e ele acha que está tudo certo. Ele tem a impressão de que está tudo certo, mas ele está no automático, ele está apenas vivendo um dia após o outro e sempre antenado no que vai acontecer no amanhã. Ou voltado totalmente para o passado, que era o que muito acontecia comigo. Isso aí até, só interrompendo um pouco, ontem na live eu estava falando sobre nível de realidade. E aí estava falando exatamente isso. Cada um tem a sua realidade, né? Porque cada um interpreta o mundo do seu jeito. É a mesma cena, é a mesma dinâmica, mas cada um tem a sua interpretação. Para um, de repente, é um filme de terror aquilo que está acontecendo. O outro é uma comédia. O outro acha que é um dramalhão. O outro acha que é uma coisa meio água com açúcar. Quer dizer, a dinâmica é a mesma, mas a interpretação de cada um muda completamente, né? Então, é interessante essa história, porque cada ser humano vive a história que está acontecendo aqui. E quando nós estamos conversando um com o outro, você vai ter a sua interpretação, eu tenho a minha. E aí vem aquela DR, né? Discussão de relacionamento, né? Sim. E os dois começam a discutir uma coisa que cada um está enxergando por um lado, né? Exato, porque cada um tem a sua visão e vai defendê-la, né? Os dois são certos, os dois são errados. Bem assim. E dentro dessas situações, né? Eu venho de 3 casamentos, assim, estou no 3º casamento, certo? Então já dá para notar. Eu estou concorrendo, né? Senhora, quem é que casa mais para dar certo? E aí a gente compreende, né? Exatamente isso. Por que esses relacionamentos não deram certo? Quando eu tinha a visão tosca, né? Que era cega e não tinha o conhecimento sistêmico, eu achava sempre que a culpa era do outro. Sim, com certeza. Nós sempre somos inocentes, né? Nós somos inocentes, somos bons e somos certos. O outro é que é o contrário. O outro é o que é difícil na relação, né? E exatamente isso. E a compreensão, quando ela vem, acontece o quê? É como se a gente levasse alguns tapas na cara, né? E percebesse assim, puxa, olha aí, eu não tinha noção de que eu estava fazendo tudo isso, de que eu tinha essa postura diante, por exemplo, do masculino dos meus maridos, né? Então, eu era aquela mulher forte, achava que era forte, né? Tinha a ilusão do forte.
Então, que eu é que comandava, que eu é que tomava as atitudes certas e corretas, e que aquele masculino era um masculino enfraquecido, mas quem realmente era enfraquecida? E tem outra, né? Foi você que escolheu, né? E fui eu que escolhi. Aí passa assim, passa uma série de homens na sua frente. Aí você olha e fala, é aquele. É aquele que é o errado, aquele é o culpado, aquele é o ruim. Pronto, achei. É química, é amor, né? Exato. Depois, totalmente apaixonada, né? E era o homem perfeito, o homem ideal. Né? Os homens são todos iguais, você sabe disso. Mas a gente só vai entender isso realmente quando a gente se depara com as suas aulas, né? Com seus cursos. É aí que a gente vai entender essa dinâmica que a gente vive, que a gente fica culpando o outro, que é a dinâmica da vitimização. Nossa, eu gostaria tanto de que as pessoas falassem aí quem é que já se vitimizou na vida, quem é que já se colocou nesse lugar como eu, de ficar lá, a culpada é o outro e não eu, né? Então, é sempre essas pessoas que nós estamos condenando, e são sempre as pessoas que estão mais próximas a nós. E aí, compreender que é um padrão repetitivo do meu sistema, da minha árvore genealógica, onde tem muitas mulheres que têm o mesmo comportamento, e a minha mãe é uma delas, né, Fernando? É aquela mulher que faz questão de dizer assim, né? Eu não preciso de homem para viver. Sim, olha, o seu pai é um cara problemático. Não é o marido dela que ela escolheu, é o seu pai. Olha, os homens são assim, olha, as mulheres são assim. Bom, começou a escrever história, né? E aí, para você ser fiel, você vai ter que pegar aquele script e levar para frente, né, Bárbara? Isso, e o que é incrível que acontece, né? Na maioria dos atendimentos que hoje eu faço, muitas mulheres desse padrão chegam até mim. As mulheres se achando fortes, que elas é que são as melhores lá dentro do relacionamento, né? E quando elas se deparam com a mesma realidade que eu me deparei, em que ela se vê na situação de estar repetindo os padrões adoecidos da família, principalmente pela quebra, né, pelo rompimento de uma lei que é do pertencimento. Dentro do pertencimento, quando eu julgo a atitude do meu pai ou da minha mãe, e eu falo, eu não serei como a minha mãe, que a maioria das pessoas acabam fazendo isso, justamente ali que a vida vai trazer para a gente, para nós mulheres fortalecidas, nós mulheres que temos o símbolo da Mulher Maravilha no peito, exatamente as mesmas condições que a nossa mãe vivia, para novamente nós compreendermos que estamos nessa postura de julgamento, nessa postura ofensiva para o sistema, para que possamos mudar essa postura, né, doutor Fernando? E é dolorido olhar para isso, é difícil olhar para isso e compreender que precisamos mudar a postura e sermos menores diante dessa mãe. Que ela pôde escolher esse lugar, mas que nós, como filhas, e sendo como o senhor mesmo sempre diz, somos uma geração melhor do que a deles. E temos hoje, né? E deveríamos ser, né? A questão é que muitas vezes nós somos piores do que a... Isso, quando ficamos nessa posição de julgamento, nós nos tornamos piores, porque nós fazemos as mesmas dinâmicas, só que mais adoecido ainda do que eles fizeram. Porque estamos nessa postura de julgar, de condenar, de não querer ser igual. Agora, como é que a macieira vai cair longe do pé de maçã? Não, né? Como é que a maçã vai cair longe da macieira?
Tô querendo inverter a hierarquia, tá vendo? Tá vendo aí? A hierarquia tem que ficar comprometida. Exatamente, não adianta, né? A gente não vai cair longe do pé. Se a gente nasce da macieira, a gente vai ser maçã. Com certeza. E quando a gente aceita internamente essa hierarquia, né? E estarmos onde deveríamos estar, sem que estejamos julgando o comportamento do outro, naturalmente vamos sair dessa dinâmica adoecida de nos autossabotarmos nos nossos relacionamentos para provarmos inconscientemente para nossa mãe que somos melhores do que elas e até querendo nos separar do marido porque ela não teve atitude lá atrás. Ela aguentou os absurdos do meu pai. Então, eu não posso ser como ela. Então, para não aguentar os absurdos do meu marido e ser enfraquecida como a minha mãe foi, eu vou tomar uma atitude. Eu não preciso de homem para viver, porque se a minha mãe disse que não precisava, eu não menos ainda. E vou cometer erros gravíssimos, né? Não que algumas situações não seja melhor a separação realmente, né, doutor Fernando? Uhum. É saudável. Mas é interessante estar falando, vou colocar uma dinâmica que é assim, né? Por trás de toda essa autossabotagem, a autossabotagem é uma punição. Uma punição. Então, essa punição é porque tem alguma culpa acontecendo. Que raio de culpa é essa? Porque, assim, eu faço um julgamento, eu sou culpado, eu me puno. Esse processo é um processo intrapessoal, é uma coisa que acontece dentro de mim. Então, assim, tem uma programação interna acontecendo. Quando isso vem, então, assim, eu estou fazendo alguma coisa errada, mas o que será que eu estou fazendo de errado? Uma coisa que é fazer errado, por exemplo, como é que eu posso ser feliz num casamento se a minha mãe não é? Como é que eu posso estar bem financeiramente se meu pai, minha mãe, meus irmãos não estão? Isso dá culpa. Como é que eu estou bem na vida, em vários setores da vida, e a minha família não está? Então, quando eu começo a fazer essa dinâmica, eu começo a fazer essa comparação, tem alguma coisa errada. Como também tem uma outra comparação. Como, de repente, meu pai e minha mãe fizeram um projeto para mim. Então, assim, você, Fernando, você, Ana Cláudia, você que está assistindo aí, de repente você precisa ser o melhor profissional da engenharia do mundo, que é o meu projeto. De repente, eu não entendo nada de engenharia, meu nível de inteligência não tem nada a ver com engenharia. Eu posso ser um outro profissional de outra área, mas o projeto que foi montado é este. Você vai ser o advogado, porque nossa família é de advogados, e aqui nós já temos um escritório, e você vai ser assim. Então, quando eu não me encaixo no projeto, também é outro julgamento, né? Como é que eu vou me dar bem em outra área se estão esperando tanto de mim? E aí, o que vai acontecer? Eu vou até alongar um pouco mais nisso, que eu vejo isso muito em empresas, principalmente empresas familiares. Então, assim, essa empresa foi feita para você, filha. É mentira, né? Mas vai lá, não, foi feita para você. Olha, eu fiz para você, tá? Então, essa empresa é nossa. Tem hora que interessa que a empresa é minha, a empresa é nossa, a empresa é sua, né? Então, muda. Isso! O filho é meu, o filho é seu, o filho é nosso. Também é outra dinâmica. Como aquele homem é seu pai, outras vezes é meu marido, mas geralmente é o seu pai. Se for coisa ruim, é o seu pai, se for bom, é meu marido. Bom, dentro dessa dinâmica dentro de uma empresa, o que eu vejo de uma autossabotagem, só para trazer mais temas aqui. O indivíduo está lá, eu vou cuidar dessa empresa, só que eu não tenho nada a ver com essa empresa, eu odeio estar aqui, mas eu tenho que falar que está tudo bem, aliás, como é que eu vou abrir mão? Isso foi tudo para mim. Eu não vou fazer, olha, a família em peso está esperando que eu assuma, que eu faça. Então, o que acontece? Muitas vezes
esse indivíduo, quando está coordenando, administrando, gerenciando essa empresa, toma algumas decisões equivocadas e arrebenta com a empresa. Às vezes é uma forma da empresa acabar e ele poder cair fora. Outras vezes ele arrebenta com si mesmo. Então ele começa a adoecer, ele começa a ter um monte de problemas para, entre aspas, ter uma justificativa para cair fora. Tudo isso aqui, no fundo, são a tal das autossabotagens que nós carregamos aqui. Não é isso? É bem assim. E falando nessa questão do pai, né? O meu pai, quando era criança, ele dizia assim: eu queria ter uma filha freira, uma filha professora. Eu levantei a mão rapidinho. Eu vou ser a professora. Freira, não. Castrada, não, pelo menos. Porque aí ia ser mais castrada ainda, né? E realmente, entrei e me tornei professora, fui professora universitária até encontrar e conhecer o senhor e me tornar professora de visão sistêmica, né? Então, assim, continuei na mesma profissão, só que hoje eu faço realmente aquilo que eu vejo que foi escolhido por mim. Porque a outra profissão, ela foi escolhida pelo meu pai. Olha só. Não foi por mim. Isso que, uma das vezes, o pai tem um projeto e a mãe tem outro. Aí fica mais louco ainda, né? Mais louco ainda. Uma outra história. Como também me vem, assim, algo assim: olha, filho, eu estou mostrando como as mulheres sofrem, eu sou vítima, então você vai se vingar dos homens por mim. Isso! Aí, isso é tanto no lado da mulher como no lado do homem, né? Então, assim, eu vou me vingar. Então, assim, eu vou pegar uma outra pessoa que não tem nada a ver aqui, mas sabe como é que é? Os homens, as mulheres é uma coisa só, né? Sim. Então, assim, se o meu pai traiu a minha mãe, então eu, mulher, caso com um homem e traio ele, porque eu estou descontando. Gente, o que esse homem tem a ver? E, no fundo, você está igual ao pai. Então, mas ele foi ruim, traiu, agora é você que trai. Então, você está igual a ele. Exato. Não, eu estou fazendo isso por causa da minha mãe, você entendeu? É porque, gente, que maluquice é essa? Então, você se tornou igual à pessoa que você critica. Isso é muito comum, né? Você critica tanto e você se tornou igual. Ah, mas você entendeu, mas eu estou fazendo isso porque os homens fazem isso com as mulheres. Os homens fazem isso com as mulheres? Engraçado, né? Essa generalização, né? E eu estou falando isso, mas o inverso também é verdadeiro, hein? Também acontece. Muitas vezes, né? A dinâmica. A dinâmica que acontece que a raiz é a mesma, tanto para o homem como para a mulher. Né? Acontece muito, né, de algum filho ou filha dizer assim: a minha mãe não era presente na minha infância, ela trabalhava, então ela estava sempre ajudando alguém, então ela não tinha muito tempo para mim. Aí a pessoa hoje, ela faz o quê? Ela também coloca o filho, a filha, muito cedo na escola, porque ela também tem muitas coisas para fazer e não está tendo tempo disponível para ser mãe também ou ser pai. Então, comete a mesma dinâmica, só que é de uma maneira diferente. Antes ficava muito com a avó. Hoje, eles vão para a escolinha muito cedo, até na creche, né? Assim, que às vezes tem criança que chega com 3 meses de idade, né? Como eu trabalho em vários setores da educação, né, trabalhando com a visão sistêmica, então tem creches que recebem o bebê com 3 meses de idade. E o bebê, nesse momento, ele está precisando muito de quem? Da mãe, né, da função materna. E aí, ela se autossabota em fazer a função materna também, porque ela está julgando o que ela não recebeu lá atrás da sua mãe, do seu pai. Pode falar, doutor. E dentro dessa dinâmica é interessante, né? Porque tem assim, geralmente o problema é por excesso ou por falta, né? Então, assim, eu vou criticar a minha mãe porque ela me abandonou, foi trabalhar e me largou. Ou eu faço tudo igual, ou então já sei, eu sei o que é o melhor, eu vou fazer o oposto. Aí eu grudo no filho
porque agora não dou mais atenção ao trabalho, não faço mais, eu grudo no filho, aí não desgruda mais. Porque, você entendeu? Eu estou fazendo isso por ele, que é a minha necessidade. A questão é que, muitas vezes, eu projeto a minha carência no meu filho. Então, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Mas não é o que ele precisa, porque agora, antes, era falta de presença. Agora é excesso de presença, porque excesso também é doentio. Também e aí eu tenho que ficar grudado nele e ficar olhando para ele o tempo todo. Gente, isso aí, no fundo, é preencher o vazio com o filho, né? Diz que está cuidando dele, mas é mentira. É o filho que está preenchendo a vida. Mas que também é uma sabotagem. Está sabotando a vida dessa criança e está empurrando para essa criança o problema que ela teve lá atrás. E chama isso de amor, chama isso de, olha que coisa mais linda. Às vezes põe lá no Facebook, aí vem um monte de, ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É, mais ou menos, porque a criança muitas vezes também precisa de uma distância saudável. E conforme a criança vai evoluindo, ela vai se distanciando gradativamente da mãe. Então, é necessário que isso aconteça, mas aí não, eu tenho que fazer assim. Aí eu saboto a minha vida profissional. Então, porque meus olhos são apenas para os filhos, aliás, meus filhos só têm 20 anos, 40 anos, eu tenho que ficar atento aos meus filhos, né? Porque eles dependem de mim, eles precisam de mim. Aí eu saboto a minha vida profissional, saboto a minha vida financeira. Aí, de repente, o marido vai embora, acha outro, o marido morre, aí fica assim, e agora? O que eu faço? Ué, o que você fez? O que eu faço? O que é que você fez? No fundo, é uma sabotagem. Você sabotou a sua vida adulta. Então, precisa ter um bom equilíbrio entre a dinâmica do trabalho e a dinâmica do cuidado com filhos. E isso é progressivo. Os filhos, quando são menores, precisam mais, mas conforme eles vão crescendo, precisam menos. É uma dinâmica interessante. Então, você vai ver, aquilo que é saudável, ok. Mas tratar um filho com 40 anos, como se fosse um bebê de 2 meses, não dá. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, não faz sentido, né, velho? A Lisa faz tempo que ela está colocando e repetindo a mesma pergunta. Como faço para não me sabotar, doutor Fernando? Mas essas perguntas sempre vêm. Toda vez assim, eu vou falar de um tema. Aí eles querem a receita. Como é que faz para não ter queda de cabelo? Depressão. Como é que faz para não ter depressão? Não sei o quê. Como é que faz? Sempre tem as perguntas. Como é que faz? A coisa é tão simples, né? É muito simples, né? A questão é que tem que descobrir qual é a causa. Qual é a verdadeira causa que está por trás disso. E, às vezes, a verdadeira causa é diferente de um para outro. E a arte é descobrir qual é o problema que está por trás disso. Mas, em essência, vira adulto e começa a tomar consciência de como a vida funciona. Não é como eu acredito, não é como a minha mãe, o meu pai, minha avó, meu avô, sei lá, quem disse que é. A vida não é bem isso. Quando você descobre como a vida funciona, e aí você leva um susto, né? Porque a vida é assim, sempre foi. Mas quem inventou essa vida? Quem inventou? Não sei que a natureza funciona assim. Porque, no fundo, é você seguir os ensinamentos da natureza. É como a natureza definiu a nossa vida. Nós somos frutos da natureza. A questão é que as pessoas estão desconectadas da natureza, né? Elas estão num lugar que inventam ilusões, inventam falsas realidades, inventam coisa e depois não dá certo. É claro que não vai dar certo. É óbvio que não vai. Então, como é que vai dar certo? Quando você entender como a vida funciona. O Fernando que inventou. O Fernando não inventou nada, não. Foi o Helling. O Helling também não inventou nada. Foi o Freud. O Freud também não inventou nada. Ninguém inventa nada. Observa-se como o mundo funciona, como é o consciente, como é o inconsciente, como são as relações. E aí começa a observar. Se fizer dessa forma, que é o natural, funciona. Se fizer essa forma iludida, mas com um monte de história, explicação justificativa, não vai dar certo. Aliás, uma dica, né? Quando você começa a contar muita historinha, explicar demais e justificar, pode ter certeza que está errada. Tem alguma coisa errada. O certo não se explica, não. O certo é... Vamos falar, atravessar a rua. Antes de atravessar a rua, vou ver se vem carro. Mas por quê? Eu preciso explicar? Sério?
Eu preciso explicar? Tem alguma Não coisa esquisita. precisa. Eu preciso me tornar adulto para casar. Por quê? Ué, eu tenho que explicar. Não é? Então é uma coisa assim, eu sou adulto, eu preciso ter a minha autonomia financeira. Mas por quê? Estranho, né? Porque é interessante, a vida simples é óbvia, mas quando a gente começa a inventar historinha, mas tem aquilo, pode ser aquele outro. Quando começa a historinha, explicação justificativa, pode ter certeza que tem alguma coisa errada acontecendo lá. Sim, e que não quer olhar. Tem que provar para o outro que eu estou certo. Quer ver? Eu vou provar. O certo é assim, entendeu? O certo é assim. Tá bom, o certo é assim. E por que está dando tudo errado, já que o certo é assim e você não está dando certo? O mundo vai se adaptar ao meu certo, né? É interessante, Isso, né? e não vai. Um monte de os certos. Isso, e não vai. É isso, mas a minha vida está errada. Me explica por que a vida está errada, mas eu não abro mão do meu certo, tá? Porque o certo é assim. Tá bom. Então, continua se sabotando, porque não vai funcionar, né, pô? É um ciclo que não termina, né? É um ciclo interminável. Você está fazendo assim, eu costumo fazer assim, mas dá na mesma, né? A pessoa dá na mesma. Rodando. No começo tá tudo bom, depois começa a ficar esquisito, aí eu tô vendo tá horrível, agora não aguento mais e chega, pronto. Aí começa tudo outra vez, tá ficando bom, já tá começando a ficar ruim, agora tá horrível, não aguento mais, tem que parar com isso, chega. E não sai do lugar, só vai trocando personagem, vai trocando situações de vida, mas a dinâmica é a mesma. Ao invés de avançar, fica rodando no mesmo lugar. Exato. E aí não sabe por que a vida não funciona. Tá sempre... E quem olha de fora fala, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer assim, 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 depois chega aqui. Que é isso? Você está rogando praga. Tô? Segue para você ver. Se você faz sempre esse roteiro, é natural, não precisa ser profeta. Porque você está mantendo um padrão de funcionamento. Não é? Isso. E não tem outro caminho. É o autoconhecimento e o desenvolvimento emocional. Quando você faz esse caminho, né? Que você entende as dinâmicas sistêmicas que acontecem e por que você está nesse padrão, é que você realmente começa a ter novas posturas para sair desse lugar. Mas não tem receita de bolo, não tem varinha mágica, é seguir o processo. E o processo, muitas vezes, é muito dolorido. Eu vou contar uma coisa, eu sofri demais. Ainda sofro, porque eu não terminei. Ainda tem muitas coisas para me melhorar. Mas eu lembro da primeira constelação que eu fiz com o senhor lá em Ribeirão Preto, em que eu estava falando da minha fascite plantar e tal, dos nódulos, né? E aí o senhor ainda falou assim, e você ainda vai continuar nesse lugar repetindo os mesmos padrões? A escolha é sua. Se continuar assim, volta para a mesma dinâmica. Se sair e avançar, agora, está nas suas mãos. Se você tomar consciência, você sai do padrão repetitivo doentio. Exato. Só que aí o risco é você olhar para a realidade e ver que tem coisas novas acontecendo. Só que coisa nova dá medo, né? Porque como é que eu vou lidar com uma coisa nova? Desconhecido. Medo, porque as pessoas têm medo de coisas diferentes e novas. Eu prefiro passar por tudo igual, que aí pelo menos eu sei o que vai acontecer. Eu já sei se vai acontecer, funciona assim, aí eu faço isso. Exato. E vai acontecer. Se não acontecer, você enxerga que está acontecendo. Tudo bem. Agora me pergunta se a fibromialgia ainda me incomoda ou se eu tenho nódulos na fascite plantar. Olha lá. Eu não tenho mais. Se você sair desse padrão, você não precisa não tomo mais nenhum medicamento para isso. Exato. Então, é a mudança de postura, né? E é difícil ter essa mudança de postura, porque exige muito de nós. Porque aí as pessoas que estão à nossa volta também nos cobram e dizem assim, mas você está diferente. Mas você está mudada. Você não é mais a mesma. Graças a Deus. É o Fernando de Freitas. Pelo menos comete erro novo, né? Cometo
Cometer erros novos. novos é sinal de inteligência, que a coisa está avançando. Vai ficar sempre no mesmo erro, sinceramente, tem algo errado. Você está lá na dinâmica Repetição de circular. padrões. É, E fica no adoecido, se e, auto-sabotando, tendo dificuldades e sofrendo, né? e Porque eu é um vou provar. sofrimento interminável. Não, claro, mas eu estou certo. Assim, eu sofro, mas eu estou certo. E eu sei o que vai acontecer. Sim, vai acontecer o mesmo, é o padrão. Você tem um padrão doentio. E aí fica assim, pegando aquela dinâmica, né? A Lisane colocou assim, ó, tá aqui, ó. Eu quero essa mudança, eu quero que as pessoas notem. É muito interessante. Quando você começa a mudar, existem aquelas 4 etapas que ocorrem quando você muda dentro de um sistema, numa família, dos amigos, assim por diante. É assim, ó. Então, eu vou dizer, a hora que você começa a ficar mais saudável, você destoa da dinâmica doentia, porque assim, todo mundo se sabota, aquela família, aquele sistema, tá tudo um caos, mas tá tudo unido, né? Aí tá Tá tudo tudo ali. juntinho. Eles estão ali no mesmo script, falando a mesma peça de teatro, achando algum bode expiatório. Ah, o bode expiatório é o vizinho, o bode expiatório é o pai, o bode expiatório é a avó, o vô. Sempre tem um bode expiatório, que é o grande problema, e todo mundo se une para atacar. Então, assim, vamos atacar aquele ser. Então, o mundo doentio fica todo grudadinho, é uma beleza, acha que é saudável, né? Mas um confirma o outro. Aí, quando você fica saudável, você não segue mais aquele script. Então, assim, eles começam a falar, bom, esse é o jeito dele pensar, esse é o meu, ele deve ter um motivo dele de fazer isso. Não, não, vamos julgar, vamos jogar pedra, joga pedra na Geni e vamos fazer... Não, aí de repente, você não está falando a mesma coisa. Isso. Aí o que acontece? O grupo doentio vai começar a ficar incomodado, porque você não está fazendo do mesmo jeito. Então, vai ser aquela dinâmica do não pertencimento. Então, fica assim, como assim? E você está falando uma coisa que eu não quero ouvir. Você tem que confirmar tudo o que a gente acha. É assim, né? Isso. Aí fica lá. Primeira etapa, quando você fica mais saudável. Primeira etapa. A primeira etapa é o mundo te ridiculariza. O mundo que eu digo é esse grupo, né? Começa a te ridicularizar. Nossa, que é isso? Que absurdo. Nossa, coisa mais louca. Todo mundo aponta o dedo, dá gargalhada. Que é isso? De onde você tirou essa porcaria? Nossa, não é possível. Você fica vendo essas coisas no YouTube, no Face. Pelo amor de Deus, você está perdendo a sua essência. Coisa mais louca. Aí todo mundo, mesmo que eles briguem entre si, eles se unem para tirar você. Para condenar, exatamente. É a ridicularização. Se você continua saudável e a ridicularização não deu certo, a próxima etapa é ataque. Ataque. Você está destruindo a família, porque a mãe está sofrendo por sua causa, porque o pai vai morrer por causa disso, a hora de desgosto que você está fazendo isso. Então, é ataque. Isso, é ataque. Isso. E se você continua saudável, a próxima etapa tem a terceira, é a exclusão. Você não pertence mais a essa família, não vamos falar mais com você. Pronto, chega, você não pertence. E aí você vai ter que sumir daqui, porque você não fala a mesma língua doentia que a gente fala. Então você não pertence. Você não faz parte mais dessa família, é a exclusão. Aí vem a quarta etapa. E a quarta etapa é interessante. A quarta etapa é eles te seguem, porque depois você consegue avançar, as coisas vão funcionando, e eles veem que eles estão cada vez num buraco, daqui a pouco falam, gente, o que você fez que você está bem e a gente não? Isso mesmo. E geralmente os que te seguem são os mais novos dos sistemas, então são sobrinhos, filhos, sei lá, que fazem assim, exatamente isso que aconteceu na minha. Aquela turma ali, ó, que está juntinho, afundando ali, tá afogando tudo, tá sempre falando a mesma coisa, mas eu tô vendo que tem a mãe, o tio, sei lá, a tia, que tá indo bem lá. Aí, mas pelo menos tem 2 modelos, tem aquele grupinho doente e tem aquele que tá saudável. Daqui a pouco essa turminha acha um novo caminho. E aí você dá um caminho mais saudável. Exatamente. Os mais jovens da família, para quem acorda, para quem ganha consciência. E aqueles ali ficam ali, rodando e se atacando, se destruindo.
fazendo o papel de vítima. Triângulo dramático, né? Aquele jogo de triângulo dramático maluco, né, cara? Fernando, você discorreu todas as minhas fases. Exatamente isso que aconteceu. E Mas quem começou a buscar primeiro o saudável como eu? Os meus sobrinhos. Nem foram os meus filhos primeiro. Os meus sobrinhos começaram a compreender. E aí tem um curso que eu dou junto com meu filho, né, que é na área de liderança para gestão organizacional, e ele é engenheiro, e aí outro dia, numa apresentação, e eu falando e colocando todas as questões sistêmicas, né, e ele falou assim, nossa, eu nunca ouvi você falar assim, como você falou bem, né, que legal, onde você aprendeu isso tudo? Eu falei assim, uai, no curso que eu faço, né, aí ele falou assim, por que eu não fiz esse curso ainda? Eu falei, pois é, né? Por que você não fez esse curso ainda? Foi muito bacana quando ele me disse isso. Porque aí ele começou a compreender que tudo está ligado, né? Que um está relacionado com o outro. E como você disse lá atrás das empresas familiares, as dinâmicas que acontecem lá dentro, elas acontecem por conta dos sentimentos de cada um. E se a dinâmica familiar vem, se o dono da empresa é uma empresa familiar, ele vai trazer essa dinâmica lá para dentro. Então, quando você entende o seu lugar, o seu posicionamento em todas as áreas de atuação que você tem na sua vida, tudo fica mais fácil. Aí as pessoas percebem. E aí as pessoas querem seguir, querem fazer igual. E aí sim começa a reflexão desse saudável no sistema, né? Então é um rompimento que acontece. A partir de mim, o que acontecia antes, né? Que estamos olhando para o que aconteceu e a partir de então, o quanto esse saudável começa a caminhar nas novas gerações, modificar como as novas gerações veem, compreendem a vida e até educam os seus filhos. Começam a ter uma mudança que começa a reverberar por todos os descendentes. E é o que eu estou vendo já na minha família. E isso é algo que é impagável, não tem preço. Você começar a ver as mudanças nas crianças, né? Nos sobrinhos netos que já estão crescendo e a mudança que eles têm tido na vida deles. E é interessante até quando ele falou, por que eu não aprendi isso? E é verdade, né? Porque quando a gente começa a ver isso aí, fala isso aí, tem muita gente que fala assim, essas dinâmicas todas têm que ser ensinadas para as crianças, né? Aliás, devia, né? Mas quem tem que ensinar são os pais. A questão é que nem os pais aprenderam, né? Exato. Aí fica assim, nós estamos aqui, vocês aí de novo, vocês começaram a falar mal de pai e mãe. Não estamos falando mal de pai e mãe. O que nós estamos falando é uma realidade. Que os adultos, pais e mães, eles sempre fazem o melhor que eles podem. Não julgamos pai e mãe, não julgamos nada. Isso. A questão, não julgamos e por isso não culpamos, e como não culpamos, também não perdoamos, porque não tem nada disso. Nós temos a compreensão. Como nós também, tanto eu, como você, Ana, como você que está assistindo aí, eu tenho certeza que você sempre fez o seu melhor. A grande questão é que eu não sei o que é o saudável. Se eu não aprendi o que é o saudável, aí eu sinto muito, porque você vai repetir comportamentos doentios acreditando que aquilo é o certo, que é assim que funciona. Amar é isso, você entendeu? Amar é isso. Eu não sei onde você aprendeu, mas isso aqui, sinceramente, é amor, mas é doentio. Então, o que faz você saber se esse tipo de amor, as relações, as funções que você exerce estão saudáveis ou não? Basicamente é seguindo as leis sistêmicas, que no fundo, é o que Hipócrates falou lá atrás, lá, o pai da medicina falou 300 anos de Cristo, estava escrito no I Ching, lá há mais de 5.000 anos. Lá no I Ching, foi o texto mais antigo que eu já vi sobre sistêmica. O pessoal acha que isso é tudo novo, né? Surgiu agora. Não surgiu agora, não. Se você começar a estudar filosofia, estudar um monte de
sabedoria lá atrás, você vai ver que é tudo igual. Não mudou nada. Não, mas as famílias hoje são muito diferentes. Olha, as famílias são muito diferentes, mas a essência não muda. Não. A árvore tem raiz, tem o caule, tem os galhos, as folhas e os frutos. Ah, mas tem uma variedade absurda. Sim, tem raiz, tem o caule, tem os galhos e tem o fruto, tem a semente. Vai... Gente, não, mas aí agora a essência não muda. E lá no I Ching estava escrito que a gente trabalha hoje, não mudou absolutamente nada. E daqui a 10 mil anos, se ainda existir ser humano, não sei, porque a gente está se auto-sabotando tanto, que é capaz a gente mesmo se extinguir, né? A gente destrói o meio ambiente que a gente vive. Nós somos meio burro, né? Mas a gente destrói o meio ambiente que é onde nós vivemos. Prolifera doenças. Que é outro tipo de autossabotagem, né? Mas vamos lá. Aí o que está escrito no I Ching lá atrás? Hexagrama 37. Tem 64 hexagramas. Cada hexagrama é uma dinâmica que você tem em relação à vida. E o 37 chama a família. E lá no hexagrama 37, escrito há 5 mil anos atrás, está escrito assim: numa família onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, marido é marido, esposa é esposa e assim por diante, essa é uma família harmônica e saudável. Agora, numa família onde filha é esposa, mãe é filha, filha é mãe, mãe é filha, pai é marido, pai é filho, irmão é pai, irmã é mãe, e assim por diante, essa é uma família caótica e doentia. Isso era 5 mil anos, isso é hoje, e daqui a 5 mil anos, se ainda existir ser humano, continuará a mesma coisa. Basicamente, o que a gente fala assim, as funções precisam estar em ordem. Exato. Então, quando você observa que as funções estão em ordem, mas eu não sei o que é função. Bom, se você não sabe o que é ser pai, não sabe o que é ser mãe, não sabe o que é ser marido, esposa, não sabe o que é ser chefe, ser funcionário, ser alguma coisa. Função vai virar confusão. Vai virar uma confusão. Eu vou, por exemplo, pegar o carro, vou dirigir o carro e colocar minha família lá atrás para sair de Ribeirão para São Paulo. Estou na função motorista. O que eu tenho que fazer? Conduzir esse carro em segurança para levar todo mundo, inclusive eu, daqui até lá. Isso. Isso é uma função. Eu estou exercendo a função. Não, você entendeu? É que agora eu quero ir pela outra pista, é que agora eu quero correr mais, agora eu quero... Olha, você pode fazer milhões de coisas, só que a chance de você ter acidentes, a chance de você perder a carta de motorista é enorme. Aí a questão, eu vou fazer o que eu quero. Não, você não faz o que você quer, você vai fazer o que precisa ser feito, porque tem uma função. Eu, como motorista, tenho uma função. Não, o carro é meu, eu faço o que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Eu vou colocar dentro de mim um monte de comida que é uma porcaria, eu vou colocar um monte de droga, eu vou colocar um monte de lixo aqui dentro de mim. Mas você entendeu, mas eu não quero ficar doente, tá? Porque eu tenho direito a fazer o que eu quiser comigo. Ou então, eu tenho aquele filho, eu tenho direito a fazer o que eu quiser com os filhos. Isso. E depois não sabe por quê que a família está um caos. Aí depois não sabe por quê que os filhos têm um monte de problemas. Então, são dinâmicas que as pessoas estão, vou colocar assim, fora da realidade, com uma dinâmica muito infantil, é o que quer, eu vou fazer o que eu quero, eu sou adulto que faço o que eu quero. Gente, tá cheio de coisa. Eu, como motorista, eu quero ultrapassar. Não devo, porque aqui não é um lugar para ultrapassar. Mas eu quero, você entendeu? Eu entendi. Mas nesse lugar não dá para ultrapassar. É um risco. Mas eu quero, você está agora me amarrando, você vai executar a função. O risco de você fazer isso é enorme para você e para as pessoas que você ama. Não, mas eu sou livre. Isso não é liberdade. Isso é loucura. Liberdade tem limites. Então, eu tenho que aprender com o meu corpo tem limites. Se eu quiser fazer um monte de coisa com o meu corpo, o que eu estou fazendo? Eu arrebento com o meu corpo. Fiz uma autossabotagem. Sim. Porque eu abusei.
E aí depois não sabe por quê, aí reclama que o corpo está ruim, meu fígado está ruim, meu estômago está ruim, meu joelho está ruim. Ué, meus joelhos estão detonados. Adivinha o que eu fiz? Me sabotei. Sim. Forcei esses joelhos, um monte de coisa lá atrás, achando, posso fazer o que eu quiser, que eles vão ficar bons. Hoje eles estão lá me dando trabalho, eu vou ser obrigado a carregá-los, porque eu pago preço pelas bobagens que eu fiz lá atrás. E não é só com o joelho, é nos relacionamentos afetivos, é na relação com filhos, com amigos. Nas escolhas profissionais. Tudo. Tem consciência sobre o que você está fazendo? Por isso até falo de consciência, né? Você tem consciência do que você está fazendo? Porque se você não tem consciência, ou se a sua consciência está meio ridícula, né? Não sei que nível de consciência cada um tem. E por isso que, para mim, isso que nós estamos falando, e vinha muitas perguntas, mas como é que faz? Como é que faz, né? E aí, lá atrás, com o Grodeck, que é o autor que eu sigo da psicossomática, e aí ele colocava algo importantíssimo. Ele falava assim, se você precisa saber o que é o saudável, porque as pessoas não têm noção de saudável. Então, ele falava assim, que todo profissional que vai ajudar um cliente precisa saber o que é o saudável, senão vai fazer bobagem. Sim. Se eu não sei o que é o saudável, eu não sei fazer diagnóstico nem tratamento, porque eu não tenho um referencial de saudável. E o pior, as pessoas acham que o saudável é o que elas fazem. Então, o que eu faço é saudável. Então, eu sou meu ponto de referência. E tá cheio tem uma distorção. Tá cheio de profissional, terapeuta, que assim, eu vou fazer você ficar igual a mim, porque eu sou o saudável. Eu sou o saudável. Gente, é um mais doente do que o outro. E aí uma dinâmica. Você tem que ter consciência que você é doente, você vem de uma família doente, você vive no mundo doente. Ponto. Isso é realidade. Isso. O que é o saudável? Você fala assim, Fernando, você tem uma vida saudável. Não tenho, porque praticamente é impossível você ter uma vida saudável. Eu estou saudável aqui entre 4 paredes, longe da natureza, e ficar o tempo todo aqui sentado, porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, assim, contato com a natureza, andar, ter uma alimentação mais saudável. Não, alimentação é saudável, não sei. A alimentação hoje é toda industrializada, as carnes estão cheias de hormônios, estão cheias de venenos de tudo quanto é tipo. Então, está cheio de antibiótico. É você virar vegetariano. Vixe, os vegetais também estão cheios de agrotóxicos. Está cheio de agrotóxicos. Não, mas é que é orgânico. Tá. E você tem certeza, né? É porque você comprou com uma plaquinha escrita orgânico, né? Tá. Tá bom. Então, você acredita no que você quer, né? Porque o solo está todo cheio, todo contaminado. Nós temos a poluição, nós estamos respirando um ar poluído. Então, fica assim, nós vivemos uma vida saudável? Não. Nós vamos viver a vida mais saudável possível. E aquilo que eu puder fazer para ficar mais saudável, melhor. Mas não tem o saudável, mas é ficar mais saudável. Então, posso tomar decisões, posso fazer mudanças que são importantes para a minha vida. E tenho consciência que tudo que eu não faço de saudável, eu vou pagar um preço. Você paga, eu pago, você que está assistindo aí também paga o preço de nós vivemos um mundo completamente doentio. Nós oferecemos para os nossos filhos o melhor, um monte de salgadinhos, um monte de doces, um monte de coisas que... Cheio de conservantes. Isso da realidade. Lá atrás, meus avós nem sabiam que era isso. E aí, de repente, comer tudo que é bom e gostoso, cheio de açúcar, cheio de gordura, cheio de sal, cheio de gordura trans, para deixar mais gostosinho, né? Porque é legal, tem que viciar as pessoas. Então, nós estamos fazendo isso e queremos ter uma saúde maravilhosa. Aí não é à toa que está cheio de doença vindo. Tá? Você vê doença para todo lado. A quantidade de diabéticos que estão aumentando progressivamente, e mais, câncer, dinâmicas que não tinha nas crianças, hoje tem. As doenças estão avançando. Por quê? Porque nós estamos nos sabotando, o ser humano se sabota, perdeu o referencial do que é o saudável, trabalha no que é gostoso, no que eu quero. Como se isso é coisa de criança, né? Eu vou fazer o que eu quero. Me deu vontade, faço. Bebê, deu vontade de fazer xixi,
mijo, nem que seja aqui, vamos já, imagina. Usa fralda, né, pelo menos, né, pô? Ou então fazer outras coisas, usa fralda, melhor, né? Mas que deu vontade, faço, você entendeu, Fernando? Não posso perder a oportunidade, deu vontade, eu faço. Entendi, Não. infantil. Então... E tem uma distorção tão imensa dessa realidade do adoecido que tem algumas pessoas que chegam a dizer assim: eu prefiro que a minha esposa consiga um outro atestado médico para ficar mais tempo em casa, porque assim eu sei que ela está lá em casa e assim ela vai se recuperar. Em vez de ter o desejo de que ela fique bem, possa trabalhar e ter autonomia. Então, são visões totalmente distorcidas da realidade e que estão adoecidas, onde eu acho que o padrão de ficar adoecido e ter atestado médico é melhor do que uma pessoa ter a vida saudável, a autonomia de ir para a vida e trabalhar. Não, mas você entendeu que o trabalho é muito ruim, né? Só que depois difícil. Começa a pegar um monte de atestado, depois a empresa manda embora. Nossa, olha como mandou embora. Gente, se você for o dono da empresa e todos os funcionários começam a parar de trabalhar porque está um monte de atestado para cima e para baixo, a empresa precisa andar. Mas a culpa é da empresa, entendeu? Porque, coitadinho, aí nós vamos lá para aquela dinâmica do triângulo dramático, né? Então, você quer saber se você está se sabotando e que as relações estão doentias, é só ver se você está no triângulo dramático. E dentro do triângulo dramático temos 3 funções. A vítima, pegar o mais clássico, né? A vítima, o super-herói e o vilão. Pronto, que todo mundo conhece. Assiste, no cinema é legal a gente ver isso, né? Mas ficar dentro de casa, assim, coitadinha da minha irmãzinha que sofre tanto, que não tem emprego, aliás, nunca teve, mas ninguém contrata ela, não sei o porquê, mas todos os chefes dela são horríveis, ninguém compreende ela, aliás, já começou lá na escola, que a culpa deve ser daquela professora que usa óculos, que não viu as necessidades, sabe? Aí começa, né? A vítima incansável. Então, precisa dar dinheiro para ela, já dei um monte, ela nunca devolve, cada vez precisa de mais, e aí se deu 10, ela quer 15, se deu 15 já vai para 30, de 30 vai para 60, de 60 para 100, de 100 já para 200, você entendeu? Mas você entendeu, mas é que ela, coitadinha, ele, seja lá quem for, a vítima, e se tem a vítima, tem que ter um salvador, o super-herói. O super-herói está lá para cuidar da vítima. E tem que ter um vilão, porque é o problemático. O vilão, o culpado, é ali, ó, tem um vilão. Gente, fica nesse joguinho que não tem fim. Não tem fim. Ninguém soluciona nada. Eu estou aqui para cuidar dos problemas dos outros. Eu me penduro no problema dos outros para não ver os meus problemas. E aí começa esse jogo doentio. É aquela história. Você quer saber se você está se sabotando, está fazendo uma porcaria? Vê se você está nesse papel. Você está lá nesse papel. No fundo, é assim. A vítima é sempre inocente. Cada vez que você quer provar que você é inocente, é porque alguém é culpado. Então, a minha vida está uma porcaria, porque alguém... É porque eu moro no Brasil, é porque o meu chefe ele é ruim, é porque... Sempre tem um é porque, né? É porque. Então, assim, eu sou inocente... Então, a culpa é do outro. Prova. Você está provando ser inocente? A culpa é do outro. Ou então você vem para o lado do salvador, né? O salvador é uma pessoa boa. Eu abro mão da minha vida para cuidar dos outros. Eu faço tudo. Eu pego os outros problemáticos. Eu estou sempre carregando o problema dos outros. Olha o que eu estou fazendo. Sim, fazendo lição de casa para os outros. Sim. Não ensina o outro a fazer. Não, mas coitadinho, ele está sofrendo, então eu tenho que pagar as coisas para ele, eu tenho que levar ele para minha casa, eu tenho que trocar a fraldinha dele, eu tenho sempre ver o outro como uma criancinha coitadinha, é a mãezinha que está vendo o outro bebezinho, só que nunca ajuda ele a crescer, porque se ele crescer, como é que eu vou ser um salvador se o outro não precisa mais de mim? Então, no fundo, eu mantenho o outro sempre naquele lugar. E tem o lado do acusador, sempre apontando o dedo, você está errado, eu estou certo, você faz tudo errado, eu estou certo. Então, toda vez que você estiver provando para o mundo, e tem que provar para alguém, né? Porque quando você está saudável, você não precisa provar nada para ninguém, tá? E você não cai nesses jogos. Aí fica assim, toda vez que você
se sente ou inocente. O bom e o certo, pode ter certeza que você está num jogo doentio. E por quê? Porque para isso sempre tem que ter outra pessoa, né? Porque para eu ser inocente, alguém tem que ser culpado. Para eu ser bom, alguém é ruim. Para eu estar certo, alguém tem que estar errado. Então fica esse joguinho de polaridade. E quando você está saudável, sinceramente, eu não tenho que provar, nem quero saber de inocência, porque inocência é só coisa de criança. Passou minha fase de criança. Eu sou responsável por tudo que acontece comigo. Tanto as coisas boas como as ruins. E se eu me responsabilizar pelas ruins, eu vou ver qual é a minha parte nessa dinâmica. Não, mas a culpa é do outro. Ah, o outro fez, eu deixei fazer. Isso. Ah, o outro fez, eu não pus limite. Isso. O outro fez, eu permiti. Então, a hora que eu paro de fazer esse jogo complementar, acabou a história. Ah, mas aí eu não sou mais inocente. É, exato. É. Então, aí acabou. Eu ganho dignidade, eu ganho força e faço o que tem que ser feito. Ah, mas o que acontece, né? vai achar se eu fizer isso? Não sei. Quantos anos você tem? Você depende da opinião da sua mãe? Sério? Ah, o que a minha mulher vai achar se eu fizer? É? Ah... Então, você está esperando, assim, o outro vai achar que eu fizer isso. Então, eu não vou fazer, porque o outro pode achar. Entendi. Buscando uma autorização eterna do outro, né? Você põe uma aceitação. Põe a sua vida na mão do outro e depois não sabe por que está ruim, né? Meus filhos, eu faço isso com os meus filhos, você entendeu, né? Filhos, olha, eu abri mão da minha vida por vocês, você viu, filho? Olha, eu estraguei toda a minha vida porque eu amo vocês, tá? Então a culpa é sua, tá, filho? Eu fiz um monte de bobagem, empurra pro filho dizendo que a culpa é dele. O que eu estou fazendo? Transformando ele em culpado? E depois ele vai fazer o quê? Ele vai sabotar a vida dele para ver se faz alguma coisa para você, já que você abriu mão da sua vida, ele tem que abrir mão da vida dele por você, para dar um equilíbrio, assim. E quando sabe que os filhos dão trabalho, dão problemas. Quanta sabotagem, não, Ana? Sim. Nossa. Muitas. E quando as pessoas ficam emocionalmente cegas, elas não conseguem perceber essas autossabotagens, né? Então, ela volta lá naquele ciclo das historinhas, como o senhor disse, das desculpas para isso todo. E se você que está aqui, né, doutor Fernando, que tantas pessoas disseram aqui, ó, nas perguntas, como faz para sair disso? Como faz para não se auto-sabotar, né? E alguns até dizendo aqui, que eu vi rapidamente os comentários, dizendo que esse é um trabalho fácil. Não, esse não fácil? É um trabalho fácil, de jeito nenhum. Gente, vai ficar gravado. Tenta convencer o inocente que ele é responsável pela vida dele. Tenta. É muito difícil. Tenta tirar a vítima do papel de poder da vítima, porque eu posso culpar todo mundo que eu sou vítima. Tenta ajudar um codependente a sair dessa dinâmica, né? De codependente. Muito fácil. Não é nada fácil. Então, se você que está aqui nos assistindo e gostou tanto dessa conversa, desse bate-papo maravilhoso aqui, falando sobre as autossabotagens que nós cometemos inconscientemente, sem percebermos o quanto estamos fidelizados ao nosso sistema, nós temos uma oportunidade para você fazer isso, não é, doutor Fernando? Sim, porque é interessante que, assim, o que acontece? O pessoal fala, onde você pode saber? Sinceramente, você pode ir em livros, você pode ir com profissionais, você pode fazer várias coisas. Exato, um monte. Agora, existe uma dinâmica que foi uma coisa onde você aprendeu muitas coisas também, sim, que é o curso do Consciência Sistêmica, que é exatamente, no fundo, é aprender a viver. Por quê? Porque vai mostrar como é que a vida funciona, o que são funções, o que são funções em ordem, o que são relacionamentos, o que é uma família e para que serve uma família, como você tem que tomar decisões, como você começa a colocar amor em ordem. A maioria tem amor em desordem. E o grande problema não é o amor, é ver se está em ordem ou desordem, que é aquilo que eu falei lá do I Ching. E a hora que você começa a ver, porque lá o tempo todo eu fico mostrando o que é o saudável e o que é doentio. Isso. Se você não souber o que é o saudável e doentio, e tem
É tudo óbvio, mas a coisa mais difícil de você entender é o óbvio, por incrível que pareça. As pessoas adoram ser complexas e ter um monte de historinhas e não sei o quê. O óbvio é isso. Olha, se você fizer isso, é aquela história. Para você casar, ser mãe e pai, você precisa estar no plano adulto. Sim. Não. Para você casar, ter filho, você precisa ter autonomia financeira ou saber como ter, porque senão, estou casado com alguém, dependo financeiramente. A hora que essa pessoa morre por algum motivo, agora meu mundo caiu. Ué, não sei mais o que fazer. você anda pendurado no outro? Que história é essa de um pendurado no outro? Que dinâmica esquisita é essa? Eu vou casar para o outro me fazer feliz. Quem diz que casamento é para fazer o outro te fazer feliz? Onde você aprendeu isso? Sabe assim? As pessoas têm tantas crenças loucas. São muitas crenças. E aí fala, mas não deu certo. Mas claro que não deu certo, gente. Isso não funciona. Não. O que é casar? O que é ter filho? O que é família? Para que trabalhar? Como é que ter esse equilíbrio do trabalho com a família? Aí o pessoal ficou 880, parece que não sabe equilibrar essas dinâmicas. Isso. Como fazendo isso? Como tratar filho? Filho com 1 ano de idade, ou 1 mês de idade, é uma coisa, com 1 ano é outra, com 10 anos é outra, agora com 20, 40, 50 é outra. É outra. E tem gente que ainda tem filho com 50 anos, trata como se fosse trocar fralda. Sim. É possível, pô. Ou então pega uma criança que tem 1 ano e cobra dessa criança que tem uma postura de adulto. Exato, vários. Destrói, olha só o que você está fazendo. Gente, o que está acontecendo com esse mundo louco? Onde você aprendeu tudo isso? Sinceramente, a maioria das pessoas não aprendeu. Não é à toa que está uma dinâmica doentia para todo lado. E aí é como aquele sobrinho, né, que você falou lá, mas, tia, por que eu não aprendi isso? O óbvio a gente não aprende, né? Maluco. Exato. Devia ter aprendido, né? Mas não aprendeu. Deveria ter aprendido no berço, né? Crescido com essa visão, porque se torna um adulto muito mais potente, tem uma autonomia muito grande. E se isso não acontecer, nós podemos buscar, quando nós temos essa autonomia da escolha, e é fazer essa escolha dentro do quê? Do curso de consciência sistêmica presencial, né? Que é isso que nós oferecemos. Tem hoje cursos de consciência sistêmica quase no Brasil todo, né, doutor Fernando? Tem várias possibilidades das pessoas fazerem esse curso. E nós vamos ter também uma turma que vai acontecer em São José do Rio Preto, que eu serei a facilitadora desse curso lá. É muito próximo aqui na nossa região noroeste paulista. Então, se você está aqui na região noroeste paulista e quer aprender a sair dessas autossabotagens, como essa aula que nós demos aqui hoje juntos, que foi maravilhosa, que nem vimos a hora passar, imagina o que você vai aprender em 9 meses de curso. São quase 700 horas de curso, né, doutor Fernando? Parece o desenvolvimento até de um bebê, não? São 9 meses, né? Isso! Para se preparar para nascer. Prepare-se. Olha, sinceramente, é um renascimento. A sensação é assim, você nunca sai do mesmo jeito que você entrou e é impossível. Agora, o que você vai ver lá, de algum jeito, vai deixar você assim, com o olho aberto, estatelado, o quê? Não é possível. É isto? É isso. E por que é isso? Tem um porquê que é isso. Porque é o saudável. Mas o que é o saudável? O saudável é isso aqui, ó. As funções em ordem. E aí fala, mas gente, é tão óbvio. É tão óbvio. Só que se você não fizer o óbvio, você vai ter fibromialgia, você vai ter câncer, você vai ter famílias destruídas, você vai ter filhos com problemas de drogas, com comportamento inadequado, vai ter um monte de coisas estranhas. Você mesmo vai ter um monte de doenças, não sabe por que você está tendo isso. Se você estiver em desordem, adivinha o que vai acontecer? Começou a ficar em desordem, você vai ter falta e ou excesso de uma série de coisas dentro de você.
Sim. E não é só de alimento, é de comportamento, é de amor, de funções, de atitudes. Como é que você toma decisão na vida? Para que você toma a decisão na vida? Qual é a decisão mais saudável? O que é o equilíbrio de um casamento? O que faz um casamento dar certo? Ah, é fazer tudo o que eu quero e o outro está lá para fazer o que eu quero. Não, não é assim. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Sim. A hora que você começa a entender o que é realmente o relacionamento, como você se coloca dentro desse relacionamento. Ah, eu estou lá para me submeter a hoje, hein? Mas que maluco é essa? Que história é essa de submissão? Então fica assim, eu não me submeto, é o outro que se submete a mim. Falou, mais adoecido ainda. É. E nesses cursos, o que vai acontecer? Ele foi construído, ele tem uma... Cada módulo, ele é progressivo e você vai entrando em dinâmicas cada vez mais intensas. Então, é uma escalada. Então, os 3 primeiros módulos é a essência da dinâmica sistêmica, você já vai enxergar tanta coisa. Aí, depois, começa a ficar mais especializado. O quarto módulo é a linguagem corporal, como que esse corpo é construído, como esse mundo emocional molda o corpo, molda o seu pensamento, o seu sentir, o seu agir. Como é que você desenvolve essa sua programação de vida e você pegar o corpo com uma grande quantidade assim, de informações, né? Você olha o corpo e te dá um monte de informações. Ah, mas então eu preciso saber mais do cliente, então ele tem que falar bastante. Não precisa. As atitudes falam, as doenças falam. A doença é o 6º módulo, o 5º módulo, a 4ª linguagem corporal, o 5º módulo tem a ver com famílias. Dinâmicas familiares, O 7º módulo é o mundo profissional, organizacional. No 8º módulo bonecos. Individual com bonecos, como é que você utiliza essa ferramenta para usar no consultório, para usar no mundo todo, você atende com toda essa bagagem, né? E no 9º módulo é a síntese e o direcionamento de todo esse conhecimento para você levar para a vida. Fora isso, está cheio de atividades entre os módulos que é para a pessoa ir aplicando e se conhecendo cada vez mais. E aí fica assim, mas Fernando, você vai estar lá o tempo todo. Por quê? Porque todas as aulas são minhas. Todas as aulas são minhas, todos os exercícios são meus. Sou eu que falo as aulas, sou eu que explico os exercícios, e aí sempre tem uma equipe de professores, no caso aí você em Rio Preto, que vai ajudar as pessoas a facilitar esses processos, esses experimentos, essas dinâmicas, esses exercícios, para trabalhar isso na prática. Tá? Então, ajuda? Não ajuda. Ajuda demais, porque a hora que você sai desse mundo da ignorância e você vem para o mundo da sabedoria e começa a desenvolver essa sabedoria e inteligência sistêmica, geralmente o pessoal faz assim, como eu fiz também. Por que eu não aprendi isso antes, né? É bem assim. Isso antes. Eu disse isso. Os alunos que já passaram pelas turmas que eu ministrei também disseram isso no final, falaram assim, por que eu não aprendi isso antes? Porque eu não conheci esse curso antes. E engraçado, quando o senhor estava falando sobre as dinâmicas do corpo, né, a linguagem não verbal, que numa turma, uma aluna disse assim, a minha mãe, ela não sente muito. Aí, quando ela fez o exercício dela, ela percebeu que ela também ficava no mesmo padrão. Ela levou um susto enorme. Mas foi o quê? Um choque de realidade. Então, você, quando tem essa mudança em relação à sua realidade que você não percebia, porque as nossas emoções nos cegam, aí sim é que você tem esse avanço, essa mudança e alteração de padrão, de sair do adoecido e começar a caminhar para o saudável. E por isso que o curso ele é tão eficaz, né, doutor Fernando? Porque tem a teoria e tem a prática.
E dentro da prática é que eles também evoluem muito, porque eles internalizam todo aquele conhecimento teórico, eles internalizam com as vivências. E aí não tem como você dizer assim, é muito conteúdo e para guardar tudo isso é difícil. Não, porque você internaliza, o conhecimento entra realmente, né? A hora que você vivencia aquilo e entra em contato, você nunca mais esquece. Nunca e aí mais o Newton Camargo colocou assim, nenhum terapeuta consegue levar o cliente até onde ele mesmo não tenha ido. Exato. Saudável é o que é natural, é diferente do que é o normal, que chama normal. Então, o Newton está colocando uma dinâmica muito interessante, que é assim, se você não se trabalha e não consegue ver isso dentro de você, como é que você vai ver isso com o cliente? E tem gente que acha que é estudar e depois só jogar lá. Estudar, sim, é aprender a nadar sem entrar na piscina, né? De jeito nenhum. Aqui não. Tá cheio de gente que assim, não, eu só vou ficar olhando o outro e vou dizer, tá nadando errado, mais para cá, mexe o braço para lá. Escuta, você já entrou na piscina? Ah, não, eu na piscina nunca entrei. Aliás, está cheio de gente que fica ajudando os outros a nadar, mas nunca entrou na água, né? E se começa a afogar, aí eu também não sei, chama alguém para salvar ele. Chama alguém, porque eu não consigo. O que é isso? E o pior, está cheio de gente que faz isso. E por isso que nesse curso é aquela história. Cada tema que tem lá, cada módulo, são 9 módulos. Cada módulo tem 6 subtemas. Então já viu a quantidade de subtemas que tem lá. Cada subtema tem a aula e tem os exercícios. Cada subtema, geralmente, tem 1 ou 2 exercícios sistêmicos, que você vai fazer até trabalhos de constelação. Tem simulação de atendimento do profissional com o cliente, tem como, que estratégias, ferramentas. Você vai fazer isso dezenas de vezes. Quer dizer, o curso não é terapia, mas é extremamente terapêutico, porque você vai ter que enxergar cada dinâmica dentro de você. Então, é algo de abrir uma porta enorme e você realmente conhecer a vida, mas não é só conhecer a vida como ela é, mas conhecer você, como é que você se montou, de onde você veio e o que você precisa pegar de bom desse lugar, está cheio de coisas boas, e algumas coisas que você vai ter que mudar, vai ter que fazer, aprender com os problemas que tem lá, para você se tornar um ser humano mais saudável, para você ajudar a sua família a ficar mais saudável, e você ser portador do saudável para a família, e não ficar carregando as dinâmicas doentias lá de trás, achando que aquilo é lindo. Tem que parar de ficar levando doença para frente. Tem que parar com isso. Só que a pessoa leva achando que aquilo é saudável. Por amor à família, eu carrego essa porcaria. Eu falo, gente, isso já fez seu pai e sua mãe sofrer, já fez seus avós. Você vai carregar isso também? Não é possível. Que nível de consciência você tem? Eles já sofreram demais. Se eles estivessem mais saudáveis e não carregassem isso, a vida deles seria muito mais saudável. Muito mais. Eles carregarem esse lixo, agora é a minha vez de carregar a lata do lixo e depois eu vou passar de herança para o meu filho a lata de lixo, porque não é assim que a gente tem que fazer? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Está na hora de ficar mais saudável, né, Ana? Sim, sim. Não tenha dúvida. Você vai passar por coisas que vão te surpreender, impressionante. Você fala, não é possível. Quanto tempo eu carreguei isso? Por isso você tem que estar aberto, como adulto, para olhar para a realidade sem qualquer julgamento. E nem ficar se julgando, né? Ah, eu fiz tudo errado. Ai, agora o mundo acabou. Ih, entrou no drama agora. Ah, não. Certo. Entrou no drama, exatamente. Vamos virar adulto, vamos fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E esse curso é para adultos. Esse curso é para pessoas que querem ser adultas. É adulto. Exato. Adulto para libertar sua própria criança desse monte de coisas esquisitas, né? Sim. Está na hora de você tirar a criança do volante, porque tem gente que coloca a criança para casar, coloca a criança para trabalhar, para lidar com dinheiro, para cuidar de filhos, e depois não sabe por que está dando tanto acidente no meio do caminho. Porque criança não foi feito para dirigir carro. Então, é você que tem que ser adulto e você assumir o volante. E outra,
Você aprender a cuidar da sua vida, não é ficar jogando a sua vida na mão do outro. O que é isso? Você é responsável por si mesmo. Você é responsável pelas coisas boas e você também é responsável pelas coisas ruins. Quando você tem consciência disso, você sabe o que precisa mexer, o que você precisa fazer. E o que não der para consertar de jeito nenhum, você consegue fazer coisas mais saudáveis para ficar melhor daqui para frente. E aquela frase do Sartre que eu gosto muito, e para mim é algo que mexe muito, que é assim: não importa o que fizeram, o que aconteceu comigo lá atrás, não importa tudo de ruim que aconteceu comigo até hoje. O que importa é o que eu vou fazer com tudo o que aconteceu comigo a partir de hoje, que é o ponto de mutação. Ou eu fico aqui afundando, cheio de explicações, justificativas, historinhas, ou eu, com tudo isso, faço um ponto de mutação e faço uma mudança. E quando eu faço a mudança, é para mim, é para as pessoas que eu amo, minha família, é para todos que estão ao meu redor, para que eu seja um ponto de luz mais saudável do que ficar, ser mais um carregando lixo e problema para cima dos outros e despejando em cima dos outros. E ainda acreditando que eu sou inocente, eu estou certo e estou bom. Tá? Exatamente. Acordar para a vida. E se você não acordar para a realidade te acorda. E você não vai gostar do jeito que ela te acorda, né? Não vai. Você acorda, aí você está quebrado, está doente, tem um monte de falências e problemas. É terrível. É terrível, né? E para sair é mais difícil. Exato. Dá trabalho? Dá. E se não sair? Ixi, vai dar muito mais trabalho e não tem bons resultados. Então, assim, é fácil? Não. Não é fácil. É possível? Sim. Se você souber, é aquela história. Quando você começou a dirigir, no estresse, sabia nem para onde mexe, que pé que pisa, que pedal, que olha para o espelho, não olha para o espelho. No começo era esquisito. Depois você aprende, é fácil, né? É fácil. Impressionante. Aí depois você não precisa mais prestar atenção, aquilo fica automático. E aí fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fica muito fácil, porque vai ficar no tem uma pessoa, olha, tem essas pessoas interessantes. A Juliana Magalhães colocou, façam um curso para dar muito dinheiro para eles, ou vocês acham que eles são bonzinhos? Nós não somos bonzinhos, nós somos profissionais e nós ensinamos pessoas a não ficarem nesse joguinho maluco de ficar apontando o dedo para os outros e dizer que a culpa é dos outros. Os outros são interessantes, é crença limitante. Mas tem pessoas até que assistem para fazer isso. Então, assim, não somos bonzinhos, somos profissionais, ganhamos dinheiro, sim, porque não temos problema nenhum em dizer que ganhamos dinheiro e entregamos um resultado muito além do valor financeiro. Porque a hora que você aprender a cuidar de família e de filhos, eu vou perguntar assim, quanto dinheiro você vai economizar se você evitar doenças, comportamentos doentios dos seus filhos e também não tomar atitudes inadequadas na sua vida que vão te dar um prejuízo absurdo. Então, não temos problema, não somos santinhos, somos adultos, somos profissionais e estamos aqui para ajudar as pessoas. E pode ter certeza que o que você investe, você vai ter um resultado impressionante. Agora, não quer ficar saudável? Faz o seguinte, gasta remédio, gasta dinheiro para comprar remédio, para enfiar a filha em clínica, para depois ficar destruindo casamentos, para brigar com advogados. Faz o seguinte, gasta todo o seu dinheiro nessas coisas todas, mas diz que você é inocente, tá? Diz que você é inocente. Impressionante. E ainda usa o nome de Deus para isso. É verdade, é Deus, né? Deus. Coitado, Deus, coitado, está lá, né? Deus é o culpado de tudo, né? Porque Deus está vendo, Deus vai fazer tudo. Parece que Deus é o pai e a mãe ideal que vai cuidar de mim, né? Não, Deus não tem nada a ver com pai e mãe, é você que cuida de você, tá? Pessoal, foi um prazer ter você aqui, Ana. Tinha uma pessoa que perguntou qual o nome do que eu falei da psicossomática, aí colocado lá, só que o nome colocado está errado, assim, é George
só que sem o E no final, é Jorge, um G mudo, e Grodeck, 2Ds, E-C-K, Grodeck, tá? Esse é o autor que eu sigo dentro da psicossomática. Se você ainda não conhece, conheça, porque ele é maravilhoso. É uma das grandes fontes que eu tenho no meu trabalho. Ok? Isso Ana, mesmo. que delícia ter você aqui. Que prazer. Sucesso. Que Rio Preto aí as coisas se abram para que várias pessoas que querem realmente ter uma vida mais saudável conheçam a possibilidade para sair desse ciclo de autossabotagens, né? E parar de ser, sei lá, os bonzinhos, certinhos, bonitinhos da vida, que acha que a vida está lá, que papai e mamãe vai resolver para mim. Não, quero ser adulto, quero saber como é que isso funciona, eu quero investir na minha vida. Aliás, esse é o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Eu também. Tudo que eu já fiz para chegar até aqui, eu falo assim, nossa, Fernanda, você poderia ter comprado casa, carro, apartamento, não sei o quê. O que eu tenho hoje dá para comprar muito mais do que isso. Se eu não investisse nisso, eu não estaria aqui onde estava. Aliás, provavelmente eu estava já embaixo da terra, porque eu estava no caminho de autossabotagem, estava me levando para a morte. Quando acordei, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Isso mesmo. Então, eu valeu. Também. Se valeu. Eu também. Né? Eu também. Estava numa autossabotagem de morte. Só estou aqui bem assim, porque te conheci. E ainda bem que eu conheci na hora certa. Né? Gratidão, tá? Vamos esperar aí esses alunos de São José do Rio Preto e da região, porque o Consciência Sistêmica começa em abril em Rio Preto, tá? Então, nós estamos esperando cada um de vocês. Doutor Fernando, gratidão, um abraço forte, nos vemos no congresso, né? Exato, então lembrando, tem um congresso, tá? Que vai ser a oportunidade da gente se conhecer, para quem eu ainda não conheço, para quem já conhece, matar a saudade, dar um grande abraço e também conhecer várias pessoas que estão, fazer um network, né? Várias pessoas que estão focadas em ter uma vida muito mais saudável. Com certeza você vai encontrar pessoas maravilhosas. E se você não puder ir presencialmente, você também pode fazer online, é possível, né? E aí fazer o quê? Dar um grande salto, ampliar e muita consciência, porque evolução não para. Não para, você está sempre seguindo. É uma grande jornada de evolução, de conhecimento, de educação continuada, de muitas coisas que vão nos abastecer, né? Ana, um beijão para você. Beijo, doutor Fernando. Fique com Deus. Gratidão por compartilhar esse tempo aqui e a gente colocar esse monte de dinâmicas. Com certeza, autossabotagem eu fiz, você fez, todo mundo fez. É possível sair, sim. É possível fazer uma coisa melhor? Sim, sim. A questão é que o futuro da sua vida está nas suas mãos. Você faça dele o que você achar melhor. Se quiser ficar preso nesse lugar, fica. E a hora que acordar, sabe que existe a possibilidade de ter uma vida mais saudável. Para de sobreviver e aprender a viver, né? Porque no fundo é isso. Né? O pessoal só sobrevive. Vamos viver. Vamos sair da sobrevivência. Tchau, querido. Tchau para você que assistiu, que esteve até aqui. Gostou? Dá um like, inscreva-se no canal, porque aí você vai receber os vídeos que vão chegando cada vez mais. E até a próxima! Ana, sucesso lá, tenho certeza, você já conduziu o curso, já teve um sucesso enorme, e agora mais uma etapa. E como é gostoso ver as pessoas crescendo e evoluindo, tá? Obrigada, doutor Fernando. Um abraço. Outro, tchau.